Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, né, à distância, e como eu já tenho dado essas aulas, hoje eu venho focar o que que a gente vai trabalhar como atividade nessa semana. Nessa semana a gente vai se enveredar um pouco mais pelo que se refere aos conflitos raciais, ou seja, se a gente já estudou um pouco, né, como que se deu essa formação da diversidade do Brasil, né, da cultura, dos hábitos e costumes, né, na semana retrasada, passada, a gente estudou o legado da imigração no Brasil, ou seja, o que que esses imigrantes, esses povos, né, que vieram de fora trouxeram para a nossa cultura, quer seja alimentação, técnicas de plantio, desenvolvimento técnico, tecnologia, estratégia, enfim, de alguma forma ou de várias formas eles nos ajudaram também a levantar a nossa cultura no que se refere a tudo que eles sabiam, né, como expertise, técnicas e estudo, vieram para cá, e também os povos, né, as etnias, as misturas que foram ao longo do tempo se instaurando aqui no nosso país. E nessa semana a gente vai realmente discutir sobre o quê? Que conflitos, toda essa mistura, né, de povos, hábitos e costumes, de crenças e de ideias diferentes convivendo no mesmo cenário em um país, o que pode gerar disso? E aí a proposta é que vocês, alunos, possam refletir, pesquisar e trazer aí como atividade que tipos de conflitos é muito comum acontecer dentro da nossa sociedade. E aí é para analisar o comportamento mesmo do ser humano. Porque quando a gente fala de conflito racial, o que, que nos vem à mente? Conflito por etnias, né? Mas o que quer dizer a palavra etnia, né? Etnia, etno vem povo, né? Quando a gente usa a palavra etnocentrismo, é um povo no centro. Etnia são povos. E quando eu falo justamente dessa ideia de conflito racial, é quando você inferioriza qualquer outro tipo de etnia pelas suas características, né? Como, por exemplo, a gente vê volta e meia ser reforçado, né, alguns tipos de piadas, falas e dizeres menosprezando, por exemplo, a ideia do negro, né? Do homem negro ou mesmo do homem indígena, né, do nativo. Então a gente tentar entender que coisas levam e motivam esses tipos de conflitos dentro da nossa sociedade. Então essa atividade vem justamente para fazer com que vocês pesquisem que tipos de conflitos na nossa sociedade existem justamente por essa não tolerância, vamos dizer assim, à questão racial, né? A como a gente consegue incluir ao invés de excluir e que momentos há essa exclusão diante dos meios dos quais o ser humano ele frequenta. Vamos pensar, onde acontece, por exemplo, esse conflito racial, em que momentos? Né? Dentro do trabalho, né? Dentro das famílias, aí às vezes dentro da própria escola, nas faculdades, nas universidades. Vocês vão destacar, né? Que tipos de conflitos podem surgir dentro desses vários estabelecimentos e instituições, né? E situações também, né? Porque vocês podem ver até analisando aí como que a lei trata. A lei trata a todos em igualdade? Todos têm iguais direitos perante a lei? Né? Ou há alguma fragmentação ou fragilidade da própria lei quando se retrata, né, de tratar o branco e o negro? Né? Como que eu entendo essas questões? Então a atividade de vocês vai estar em torno disso essa semana. Analisar o que seria o conflito racial dentro da sociedade hoje. Uma vez que com as atividades passadas vocês já puderam ter uma noção de que o nosso país não é uma cultura homogênea, pelo contrário, é uma cultura heterogênea, ou seja, é uma mistura. Não dá para dizer que o brasileiro tem uma cultura única, né? Nós somos feitos de várias culturas. E eu diria, como já tinha falado em sala, o que nos torna ricos é justamente essa mistura, essa diferença, né? De jeitos de ser, de formas de pensar, de rituais, né? Enfim, tudo isso faz com que nós sejamos um país, um caldeirão cultural. Então não dá para ter espaço em pleno século XXI para ainda esses tipos de conflitos raciais onde você avalia, né, e julga o outro só pela cor da pele ou porque determinado indivíduo
ele vem de origem indígena ou qualquer outro tipo de denominação, né? Então seria justamente isso, tentar entender o que seriam esses conflitos raciais e o que motiva as pessoas a ainda reproduzirem esses tipos de comportamentos que muito mais ofende, né, e denigre o ser humano do que soma e ajuda ele, né, no sentido de valores mesmo. Então, a aula e a atividade será nesse aspecto, tentar entender dentro da nossa cultura o porquê que ainda ocorre, né, esses conflitos raciais, sendo que a nossa cultura ela começou dentro de uma mistura cultural, né? Então, seria a ideia de entender melhor e tentar achar respostas. E uma outra questão dessa atividade que eu também proponho para vocês é, depois de fazer essa vasta pesquisa e trazer respostas para isso, né, que seriam conflitos raciais, vocês também, né, cada aluno, tentar propor uma sugestão para melhorar o tratamento entre as pessoas, né? Tentar trazer exemplos de boas práticas para que isso não ocorra, né, mais, para que a nossa mentalidade e as gerações futuras, né, acabem respeitando, tendo cuidado pelo outro que também é da sua mesma espécie, né, sem essas acepções, exclusões ou mesmo conflitos que podem, né, desembocar em mortes e mortes violentas, né? Então, tentar pensar um pouco nesse aspecto dentro dessa atividade dessa semana. No mais, eu agradeço a atenção de vocês, né, e desejo uma ótima semana de estudo. Muito obrigado, alunos.